Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do conteúdo Vital TV. Hoje eu vou trazer umas dicas para vocês para fazer fotografia macro sem utilizar lente macro. A maioria das pessoas já conhece que existem três caminhos básicos. O uso de lente invertida, um anel inversor especialmente feito para isso, que melhora no sentido de que você não corre o risco de derrubar sua lente, danificar, diminui o risco, mas não é a minha opção favorita. Já a opção de tubo macro é a minha opção favorita para fazer foto macro sem ter uma lente macro propriamente dita. E por que é que eu prefiro o tubo macro? Existe uma série de razões que eu expliquei nesse vídeo aqui, tá? Você pode assistir depois, mas vou explicar de modo resumido aqui. É que o tubo macro, ele permite você mais controle, ele dá mais proteção para a sua lente, porque se você utilizar a lente invertida, você expõe os comandos eletrônicos da lente, as conexões, você expõe, né, uma parte da lente que não era para estar exposta. Além disso, você perde função com o anel inversor, porque pelas conexões eletrônicas estarem voltadas para fora, então os automatismos da lente e a comunicação com o corpo da câmera não funcionam. Já o tubo macro, ele permite que você mantenha essas funções, pelo menos quando o tubo tem essas conexões, tá? E eu tô com um tubo macro aqui, é uma das melhores opções, tá? Porque ele possui, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele possui essas conexões aqui, ó, tá vendo? Tem uma série de conexõezinhas aqui, que permite que você conecte o tubo com a câmera e aí faça boas macrofotografias. Uma outra propriedade que a gente tem nos tubos macro e que eu considero uma vantagem interessante é que a gente tem um certo controle do quanto que a gente vai ampliar, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de tubos macro, eles possuem essas milimetragens que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, olha. 13, 21 e 31 milímetros, tá certo? Esse afastamento que eu tenho, porque o tubo macro ele fica entre a lente e o corpo da câmera, então esse afastamento que estende a distância focal da lente permite uma maior ampliação na fotografia, mas ele também afeta de modo significativo o aspecto da foto. Então, como você vai estar fotografando extremamente de perto, a gente sabe que essa aproximação ela diminui o campo focal. Então, o plano de fundo vai ficar extremamente desfocado e a área em foco vai ser bem pequenininha, tá? Então, esse é um aspecto importante, tá certo? E um dos motivos pelos quais eu não costumo usar todo o conjunto. Eu pego, por exemplo, um único tubo macro, tá? E eu associo, por exemplo, a 24 milímetros que está me filmando agora. Então, por exemplo, eu tenho 37 milímetros se eu uso esse tubozinho menor aqui, ou eu tenho uma distância focal de 55 milímetros, porém com a nitidez da 24 milímetros. Então, você ter esse controle, ter ainda a opção de fazer foco automático ou fazer foco manual, controlar a abertura do diafragma, tudo isso você pode fazer quando utiliza tubos macro, que possuem essas conexõezinhas aqui, olha, tá vendo? Então, procure um tubo macro que seja bem construído, tanto no sentido de ser de um material resistente, como também de possuir essas conexões eletrônicas aqui, para que você não perca as funções de automatismo da sua lente. Tá certo? Então, essas são características muito importantes a considerar. Eu já costumo utilizar lentes que sozinhas possuem bastante capacidade para fazer fotos de coisas pequenas, tá certo? Então, por exemplo, eu utilizo a 5.5 250mm, que já aí consegue imitar a função de uma lente macro, e consigo também fazer boas fotos macro com a 24mm. A 24mm ela consegue focalizar a uma distância próxima aí dos 15 centímetros de distância, tá? Então assim, olha, eu vou levando a minha mão bem para perto da lente e ela ainda consegue focalizar, tá? Então, essa característica é muito interessante na lente 24mm, fazendo com que ela seja uma das lentes que eu mais utilizo quando eu estou em campo, porque eu tanto posso utilizar ela para planos mais abertos assim, quando eu estou me filmando, quanto também
quando eu preciso filmar algo muito de perto, já que ela tem essa capacidade de focalizar e fotografar ou filmar bem de perto a apenas cerca de 15 centímetros, 15 ou 16, eu vou deixar aqui a informação correta, centímetros de distância do objeto fotografado. Para fins de comparação, a 50mm f1.8 focaliza ao dobro de distância, isso quando a gente fala de distância mínima de focalização, tá? Então, a 24mm, na condição nativa dela, já consegue focalizar mais de perto do que a 50mm, e aí você pode fazer a seguinte pergunta, tá, mas 50mm tem um campo de visão mais fechado, enquanto que 24mm tem um campo de visão mais aberto. Será que isso mesmo assim não compensaria? A 24mm ainda continua sendo mais interessante para macro, porque além de ser uma lente mais nítida do que a 50mm, a 24mm f2.8, além da nitidez, o fato dela conseguir focalizar mais de perto, aumenta sim a aproximação, gera uma aproximação e uma nitidez melhor, mesmo que você esteja comparando com a 50mm. Então, na condição nativa já é boa para fazer foto macro, tá? Embora não seja uma lente macro genuína, a Canon até fala que coloca lá o íconezinho de foto macro e tal, mas ela não é uma lente macro genuína, tá? E ainda mais com os tubos macro, aí sim o resultado das fotos macro com a 24mm passam a ficar ainda melhores as fotos, tá? E vamos na prática ver como é que isso acontece. Olha só, pessoal, eu vou utilizar essa inflorescência aqui como exemplo, deixa só eu demonstrar o tamanho dela aqui, olha, fica entre 2 e 3 centímetros. O sol está fazendo a fotometria ficar zoada, porque hoje tá um dia assim com muita nuvem, então ficam passando as nuvens e pode ser que a fotometria varie um pouco, tá? Porque eu estou fotografando aqui com a luz ambiente, eu não vou utilizar flash. Mas assim, eu quero que vocês observem a variação, tá, de escala e a capacidade de aproximação. Eu estou com a lente 24mm, eu estou fazendo essa filmagem em Full HD para não haver o crop do 4K, tá? Mas depois eu vou renderizar o arquivo final e vocês vão estar assistindo esse vídeo em 4K para possibilitar uma melhor visualização das fotografias. Aqui é 24mm, sem tubo macro, tá? Eu já deixei ela aqui mais ou menos na distância mínima de foco. Eu vou tentar forçar aqui a aproximação um pouco. Pronto, aqui, olha, ela já não consegue mais focalizar. Parece que aqui nós chegamos no limite da menor distância focal da lente. Isso, tá muito próximo. Eu vou até fazer uma foto com o celular e vou colocar aí em paralelo para vocês verem quão próxima está a câmera dessa inflorescência, tá? Eu vou agora adicionar esse tubo extensor macro aqui de 13mm, tá? Eu vou colocar ele e vejam bem, observem esse enquadramento aqui com a 24mm sem o tubo macro, e agora eu vou colocar o menor tubo macro que eu tenho, ou seja, o que gera a menor aproximação. Mesma distância, vocês conseguem ver que a lente já não consegue mais focalizar, mesmo estando a 15 centímetros da inflorescência. E assim, 15 centímetros do sensor, tá? Se a gente for considerar que a câmera está muito próxima à lente da inflorescência. Agora eu vou ter que tentar aproximar mais. Aqui já é possível fazer a focalização, tá? Pronto, olha, eu tô aqui em F8, deixa eu segurar para o vento não bagunçar muito. Eu tô aqui em F8 e você vê que a profundidade de campo ainda assim tá minúscula, justamente porque eu estou utilizando
essa lente, tá? Com o tubo macro. Então, em f8 a profundidade de campo ainda fica pequena, então eu já vou ter que procurar aumentar um pouco aqui a distância focal. Isso porque eu estou utilizando uma 24 milímetros. Imagina se esse negócio tivesse sido conectado na 50 milímetros, mas você vê que a aproximação é enorme, é interessantíssima. Como no vídeo fica muito tremido, então agora eu vou fazer as fotos para mostrar para vocês. É bem importante frisar que existe sim perda de função quando você utiliza o tubo macro. A primeira perda de função que a gente tem é que a lente ela deixa de focalizar no infinito. Enquanto você está utilizando o tubo, a lente não consegue focalizar no infinito, tá? Lembrando que é uma perda de função que dura só enquanto você utiliza o tubo. Na hora que desconectou o tubo, conecta a lente normalmente na câmera e tá tudo certo, tá bom? Uma outra eventual perda de função consiste na falha ocasional do foco automático. Isso vai acontecer aí porque em algum momento, e acontece com mais frequência quando eu uso vários tubos macro ao mesmo tempo, já usei até 3 tubos macro ao mesmo tempo conectados entre a lente e a câmera, e aí o que eu observei é que ocasionalmente, se você utiliza um tubo macro que tem as conexões para os comandos eletrônicos e de automação da lente, você pode ter uma perda eventual dessa função, tipo, tem uma falha de contato, é meramente isso. Aí se você remove e conecta de novo, volta a funcionar normalmente, tá? Mas uma outra perda de função que pode acontecer de modo bem ocasional é isso. No mais, uma coisa que não chega a incomodar muito, mas se você usa uma câmera que tem um processador mais fraquinho e tal, pode ser que você sinta um pouco, é que quando a gente afasta a lente um pouco mais do sensor, por causa do tubo macro, esse distanciamento, esse aumento da distância, ele pode afetar muito levemente a qualidade da imagem. Dependendo da situação, se você usa um tubo macro mais extenso ou mais de um tubo macro, para obter aquela magnificação mais pronunciada, você pode sentir que a foto fica um pouco mais escurecida, tá? E aí você vai precisar ajustar a sua fotometria para isso. E aí uma coisa que eu faço, por exemplo, é fotografar nas horas mais iluminadas do dia, tá? Eu não faço macro com tubo macro quando a luz está fraquinha, lá quando o dia está amanhecendo, lá quando o dia já está terminando, tá? Eu uso esses horários para fazer outras fotografias, até porque essa luz de começo e de fim de dia é mais interessante para outros tipos de fotografia. E eu utilizo o tubo macro especialmente quando a luz está mais abundante, porque aí eu tenho mais liberdade para ajustar a fotometria como eu preferir. É por isso, por exemplo, que além de todo o pacote tecnológico que as mirrorless oferecem, elas também têm uma vantagem de que a lente fica bem mais perto do sensor da câmera. Então, por causa disso, a lente consegue entregar uma qualidade de imagem bem melhor, além do que explica também o fato de você não poder usar uma lente que foi feita para a câmera mirrorless em uma câmera DSLR. Por quê? Porque a distância entre o encaixe da lente e o sensor é menor em uma câmera mirrorless e maior em uma DSLR. Então, se você pegar uma lente feita para mirrorless e utiliza um adaptador, por exemplo, para conectar ela numa DSLR, em função desse afastamento artificial que você fez, funciona da mesma forma como se você tivesse colocado um tubo macro e vai afetar aí a função da lente, tá? Então, por causa disso que a gente tem o uso de lentes EF em câmeras Canon com mount RF, mas a gente não consegue fazer o caminho inverso. Um tubo macro pode ser utilizado em diversas ocasiões, mas para fins de comparação eu preciso de algo estático que me permita uma melhor demonstração.
uma vez que uma inflorescência ou uma flor, apesar de ser bastante rica em detalhes, ela balança um pouco porque está sob uma haste, não é sobre um galhinho muito fino. Então, por causa disso, eu vou utilizar aqui essa pteridófita que está bem presa a um tronco, então eu tenho algo mais estático e consigo fazer uma demonstração mais padronizada. Vamos lá. Mais uma vez, começando aqui com a 24 milímetros, sem o tubo macro, tá? Observem aqui, eu vou fazer também uma foto com a lente e depois eu vou mostrar com a lente mais o tubo macro. Esse canal é dedicado a compartilhar imagens e saberes sobre a natureza. E se você está assistindo esse vídeo até aqui e se interessou por esse conteúdo, considere se inscrever no canal para estimular o crescimento do canal, estimular a produção de mais conteúdo e aprender junto com a gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.